Sejam bem-vindos ao Transforma Música. Esse é o nosso segundo encontro e agora a gente tem o prazer de receber Ana Carrera, que vai falar um pouco para vocês sobre construção de sonoridade para os artistas, algo que talvez muita gente esteja deixando de lado, né? E é tão importante porque no final das contas é a música que vai fazer com que as pessoas se conectem, cantem, ritualizem, transem, se beijem, façam festas, né, façam as trilhas sonoras das próprias vidas, né? Acho que tem muita coisa aí pra gente esmiuçar quando a gente está falando sobre sonoridade. E, enfim, eu quis convidar a Natália porque sempre que eu a vejo tocando guitarras eu fico muito encantado e é alguém que eu admiro muito. Bom, obrigada pela apresentação, estou muito feliz de estar aqui. Quando você me deu essa instigada, né, de falar sobre sonoridade, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Caraca, mas como que eu falo, né? Como que a produção musical ajuda a encontrar a sonoridade? Eu fiquei, será que eu sei responder essa pergunta? Eu não sei se eu sei não, mas me instigou muita coisa de ficar pensando até sobre o que é a sonoridade, né, no ponto de vista de produção musical, que a primeira coisa que vem à cabeça é a questão, para mim, pelo menos, né, a sonoridade, é o timbre. Então, como que aquela música foi mixada, quais são os instrumentos que estão sendo utilizados. Então, é uma coisa muito superficial, mas não assim, no mau sentido, o que eu digo. Eu estou falando daquela primeira camada, aquela primeira coisa que a gente tem em conta quando a gente está play numa música, é a sonoridade do timbre, né? Depois a gente vai entendendo a narrativa dela e aí vão vindo as camadas. Mas a sonoridade não é só isso. Quando a gente está falando de produção musical, a sonoridade vai em todas essas camadas. E eu pensei assim, em termos práticos, alguém chega para mim com uma música, assim, eu quero produzir essa música. Qual é a minha função ali? A minha função é pegar aquele material bruto, que seria uma composição, né, uma música e uma voz disposta a cantar aquela música e transformar num produto, um fonograma. No fim das contas, a produção musical tem esse nome porque a gente está criando um produto, algo a ser comercializado, que até tem, pode ser visto com conotações negativas, mas vamos lembrar que o trabalho da produção musical surge junto com a indústria fonográfica, a indústria dos discos. Então, é um trabalho que está aí para gerar discos, gerar um produto. Isso tem muitas camadas negativas, sim, mas claro que é um processo muito amplo, como eu estava falando, né, sobre todas as camadas da produção musical. Então, para além da questão da sonoridade do timbre, a própria harmonia é uma questão de harmonia de uma música, né? É uma questão que implica em todas as camadas da sonoridade. Então, se alguém vem com uma música e está com uma harmonia muito básica, talvez você possa dar uma caprichada em alguns acordes, botar algumas dissonâncias, ou às vezes até simplificar, tirar acordes. Mas a harmonia tem essa função também, e também o ritmo. Então eu fui pensando, cara, é meio que tudo, né? Onde que diferencia uma coisa da outra, onde que termina a composição e onde que começa a produção. Isso, na verdade, é uma pira, né? Você ficar tentando delimitar as coisas daqui para cá, a composição daqui para cá, a produção, porque muitas vezes não tem tanto isso. Ainda mais hoje em dia, quando a produção musical ganhou uma dimensão tão grande a ponto de você fazer uma música inteira no seu computador. Você senta lá no computador e você faz tudo sem precisar ir para o estúdio, sem precisar chamar algum músico de fora para gravar alguma coisa. Então, fica um trabalho que é muito autoral da pessoa que está fazendo a produção. Então, até a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? Sobre onde que é a produção musical e onde que é beatmaker, né? Que é uma profissão dentro da música que surgiu mais recente até do que a da produção musical, que é dos beatmakers, e acabam se confundindo um pouco. Acho que a gente até chegou uma máxima assim, que todo beatmaker é um produtor musical, mas nem todo produtor musical é um beatmaker.
E quais são as diferenças? Vamos tentar... Olha, o Como é que é a ousadia de delimitar as coisas? beatmaker é aquela pessoa que faz tudo no computador, né? Por conta própria. Assim que eu vejo, eu não sou beatmaker, embora eu já tenha feito beats na minha vida, já tenho trabalhado nesse sentido de fazer a base toda de uma música que alguém canta por cima, né? Mas não é o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho uma pegada um pouco mais old school, que eu gosto de trabalhar com banda, eu gosto de gente tocando, eu gosto de chamar gente que vai tocar, que vai agregar. Mas isso tem ficado cada vez mais difícil, né? É mais difícil porque é caro, né? Carece, né? O ideal para mim de qualquer trabalho de produção musical é você juntar um grupo de pessoas que vão ter a ver com aquele trabalho e junta no estúdio, faz um ensaio, faz uma imersão e aí faz uma gravação. Mas isso é cada vez mais difícil. Sendo artista independente, ainda mais, né? Sim, eu entendo tem isso. que pensar no tempo de estúdio, que é caro, o tempo dos músicos, que é mais caro. E vai técnico de alimentação, som, transporte, né? Essas coisas que a gente não costuma botar no papel, né? Mas na hora que vem você tem que fazer o almoço da galera. E eu vejo isso também no meu trabalho como compositora de trilhas sonoras, que muitas vezes eu gostaria de chamar um monte de gente para tocar, eu mesmo fico nessa situação de, cara, com esse orçamento que eu tenho aqui, não tem como. Eu vou no estúdio para chamar músicos para gravar uma das músicas, já come metade do orçamento que eu tenho. Então o que acontece? Eu viro essa pessoa que faz tudo no computador. Não exatamente beats, né? Acho que a gente estava falando de diferença de beatmaker e produtor. E beatmaker eu acho que tem esse lado mais da música pop, né? Geralmente. Tanto que é beatmaker, né? A música para dançar, a música que vai ter batida. E aí cai num lugar que eu acho um pouco problemático do momento que estamos agora, que é isso já aconteceu comigo, assim, de pessoas que chegam e falam assim, eu quero gravar uma música com você. Legal, vamos lá. E a pessoa chega com quase nada, sabe? Ela chega com um rascunho de letra, não sei o quê, e quer que você sente lá no computador e faça assim, e de repente você tem uma faixa linda e ela só vai chegar lá e ficar dando close e cantando e vai tudo dar certo. E não é bem assim, sabe? Eu gosto quando a pessoa vem com o material dela, vem com ideias para eu trabalhar junto. E acho que às vezes jogam tudo na mão da produção musical como se isso fosse simplesmente resolver todos os problemas. E é curioso, né? Porque a gente observa, pelo menos no cenário pop mainstream brasileiro, tem uma tendência de um som que é muito pasteurizado, né? Que é copiado geralmente da gringa, copiado de artistas pop norte-americanos, norte-americanas, e aí vem pra gente ficar ainda mais pasteurizado, né? Fica parecendo uma lata de ervilha, assim, para consumo nas playlists do Spotify e tudo mais. Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, as plataformas de streaming todas. É um pouco difícil, às vezes, a gente ter essa noção da época que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente só dando um espaço histórico um passo histórico, né? A gente consegue olhar para trás e realmente analisar. Tipo, agora só eu tô começando a ficar ciente da estética dos anos 2000. Tipo, eu tava lá, eu tava vivendo aquilo, só que pra mim as coisas simplesmente eram, né? E agora, de repente, aparece um clipe, um filme lá de 2002, aí eu falo, nossa, isso é muito anos 2000. Só que eu não entendi o que isso queria dizer na época. E eu fico pensando assim, como seria a sonoridade de 2020? Eu acho que eu ainda não sei dizer sobre isso. Mas sobre essa questão da pasteurização, é o que a gente estava falando agora, antes da gente começar oficialmente. Pistas, né? Eu acho que se você faz um mapeamento dos artistas do mainstream, pelo menos do mainstream, aí eu acho que vale para recortar. Eu acho que é sempre bom botar esse recorte. Exato. Sei lá, você pega, citando dois exemplos grandes, Billie Eilish e Rosalía, são duas pessoas que trabalham muito com minimalismo, né, na música. Sim. Mas ainda é cedo, concorda? Pois é, ainda é cedo, porque e se amanhã surge uma Bjork loucona fazendo maximalismo?
E aí, Se você estiver aí, loucona Bjork, venha até nós. Sempre, qualquer Bjork, qualquer versão da Bjork, vem até nós. Mas eu gosto do minimalismo também, eu gosto da Rosalia, eu gosto da Billie Eilish. E Estúdio, principalmente. Mas a questão é de como que o mercado vai cada vez mais se afunilando. E isso é uma coisa muito louca, porque a gente vive no período que a gente tem mais acesso a tudo, né? Principalmente material cultural. A gente tem acesso a muita coisa de uma forma muito fácil e muito rápida. E a velocidade que eu tenho para achar uma música da Beyoncé, ou achar uma música de um grupo underground dos Balcãs, é a mesma. É o tempo de eu pegar o Spotify e digitar o nome do que eu quero ouvir. Só que mesmo assim, né, quando começou todo esse rolê de internet, a ideia toda, ou pelo menos o que se imaginava, é que nunca antes vai ter tanta coisa, vai ser ouvida, não sei o quê, mas o que aconteceu é que o mainstream se afunilou ainda mais. E uma pirâmide que era assim, ficou assim, né? Tem menos pessoas no topo agora do que há 20 anos atrás. Então, isso é uma consequência louca de você ter acesso a tanta coisa. A gente estava falando agora também sobre a questão da curadoria, né? Que é algo que se perdeu. Que antigamente a gente ligava rádio, ligava TV, e eu ligava bastante, né? Lembra dos VJs da MTV? Sim, lembro. Era muito legal, porque meu namorado tem 22 anos, e acho que tem uma diferença de idade aí. Ele nasceu no século XXI. Exatamente. E a gente dialoga muito sobre música e sobre arte, sobre cinema. E é muito curioso, né? Porque eu cresci com a referência do VJ da MTV, que era aquela figura que exibia o videoclipe, exibia a obra e falava sobre a obra, as intenções do artista, e tinha as entrevistas. E tem uma geração que não tem esse hábito, né? Não tem nem essa ferramenta do VJ, da pessoa que vai fazer a mediação da obra e o ouvinte, e nem vai lá procurar ficha técnica, nem nada. Pois é, ficha técnica é outra coisa que se perdeu aí, né? Mas essa questão da curadoria é muito doido, porque se você pensa, ok, a gente tinha MTV, legal, mas o que passava na MTV nos anos 2000? Você ia estar lá, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys, NSYNC. System of a Down, Evanescence, Linkin Park. Tinha algumas variedades. Era legal porque eu acho que eu converso muito sobre isso com os meus amigos, assim. Eu tenho a sensação de que você era forçado a ouvir coisas diferentes. Você tinha que sentar lá e se você queria ver um clipe e começa a tocar o clipe de uma música que você não gosta, você tinha que esperar. E isso é interessante porque, não sei, eu acho que talvez tenha aberto alguma tolerância maior a artistas diferentes, ou talvez você esteja sendo otimista. O que você acha? O lance é que assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para não entrar num saudosismo besta, né? Sim. Antigamente era tão legal na época da MTV. Porque o que acontece é que muito antes da MTV, e aí já assim nos anos 60, quando você tinha pouquíssimos canais de TV, você tinha pouquíssimas estações de rádio, essas estações, esses canais passavam de tudo. Eu já vi muita gente falando sobre como era importante os programas de domingo. Falando sério, cara. Mas, tipo, o programa gringo, que é super famoso, né? Era super famoso, o Ed Sullivan, que era tipo Faustão, assim. Era um programa de variedades. Então, era uma coisa que queria pegar toda a família. Então, no Ed Sullivan ia ter, sei lá, alguém fazendo... Tinha o Topo Gigio, lembra do Topo Gigio? Sim, o Ratinho. Tinha lá coisa no Ed Sullivan, e aí depois tinha alguém fazendo algum malabarismo, aí tinha alguém falando uma entrevista, e depois tinha o The Doors tocando. Sacou? Era isso, e era a família toda sentada vendo aquilo. Ou então você ligava a rádio e tipo, ia tocar uma música do Miles Davis, depois ia tocar uma música do Grateful Dead, sabe? Então era isso, só que isso que a gente tá falando dos VJs, né? Só que ainda mais condensado. E aí você pensa, poxa, mas é tão melhor hoje em dia, né? Porque a gente tem esse acesso a tudo.
Eu adoro que eu posso pegar meu celular e ouvir qualquer coisa, isso é maravilhoso. Mas o quanto que, assim, falando de mainstream, né, falando de público geral, o quanto que a gente não vai só se acomodando. Sabe aquela coisa de quando você vai num lugar e você pede uma comida, aí você fala, nossa, essa comida é tão boa, você olha o cardápio, tem um monte de coisa boa, aí você escolhe uma. Aí quando você vai lá depois, será que eu experimento outra coisa ou será que eu peço de novo aquele prato que foi tão bom? Quando você vê, toda vez que você vai lá, você pede sempre a mesma coisa. Isso é uma tendência do ser humano, né, de querer um conforto, querer uma regularidade, mas às vezes você precisa de alguém que vai te jogar fora dessa zona de conforto. Eu acho que são as Big Techs, na real. Eu acho que essas próprias plataformas têm essa intenção de captar a atenção do ouvinte ou do espectador com uma fórmula simples num período curto. Tanto é que, sei lá, dá para arrastar esse papo para outras experiências estéticas, né? Você pensa no que a Netflix fez com o cinema e os conteúdos que estão sendo veiculados na Netflix. São conteúdos que se a gente analisa, pelo menos, o que estava sendo produzido no século XX, em termos de cinema, tem uma discrepância em termos de qualidade brutal. Né? Qualidade é uma palavra muito difícil. É muito difícil a gente julgar a qualidade de um produto assim tão... isso é de qualidade boa, isso é de qualidade ruim. Né? A gente pode acabar entrando num caminho complicado aí. Sim. E eu tento não pensar em termos de qualidade. Eu tento meio que destrinchar em outras camadas, né? Mas você falou de cinema e de Netflix, eu lembrei novamente de uma coisa mais antiga, eu sempre eu sou das antigas, de um sistema de escrita de roteiro que surgiu lá nos anos 70, 80, que tem até o nome do cara que fez isso, mas eu esqueci. Algum livro que ele lançou, um livro sobre roteiro que ficou muito popular, porque ele descrevia uma formulazinha de como você fazer um filme, né? Dividido em 3 atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, o que tinha acontecido no primeiro ato, aí no segundo ato tinha que ter uma virada, tinha que ter tal coisa, blá, 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 blá. E quando você olha essa estrutura e você lê, você reconhece 500 mil filmes que você assistiu dos anos 80 para frente, principalmente filmes de ação, filmes de blockbuster, filmes que lidam sempre com essa questão do conflito, né, do herói que está em conflito com o vilão. Mesmo pode ser uma comédia romântica, né, uma pessoa que está apaixonada, mas aí tem a outra pessoa que está apaixonada por outra pessoa e não sei o quê, e como que aquele conflito é sempre baseado em conflitos, em resolução de conflitos. E isso é uma fórmula que é eficaz, né? Aí é que entra a questão. A fórmula tem um apelo, não é à toa que tantos filmes de sucesso usaram essa fórmula, que deu certo. Existe alguma coisa ali que é, como dizer, né, que é cativante. Você acha que vale a mesma métrica para música também? Sim, com certeza. É a coisa também tem uma entrevista que eu vi uma vez do Frank Zappa, que eu não sei o quanto que é real isso que ele falou a perspectiva dele, mas de qualquer forma é interessante, ficou na minha cabeça. Que ele diz que nos anos 60, o mercado da música, da indústria fonográfica, né, começou a dar muito dinheiro, e aí uma galera, assim, ele fala que eram donos de coisas de petróleo, começaram a falar, bom, se isso está dando dinheiro, vou investir aqui, né, eles queriam ter dinheiro de volta. Aí começaram a botar grana para os artistas, sem saber muito o que ia rolar de resultado final. Você fala, toma aí dinheiro, faz o que quiser e beleza. Parece o agronejo. O quê? Parece o agronejo aqui no Brasil. Não, é exatamente o contrário disso. Porque a galera só dava grana e não entendia nada de música. Só faz aí qualquer coisa. E segundo o Frank Zappa, esse foi o motivo pelo qual nos anos 60 teve um boom de música experimental nas rádios. Porque simplesmente tinha grana e a galera ia fazendo e tinha um público para consumir. Mas ele disse que o problema começou quando começaram a pegar jovens, gente que era assim, eu sou entendida de música, né? eu sei o que é interessante, eu sei o que é legal, não sei o que, e botar essas pessoas como administradoras das gravadoras. Pessoas que começam a escolher o que é bom e o que é ruim, o que pode, o que não pode. E aí isso começa a virar esse mercado musical um pop mais genérico, assim, né? Não que não tivesse antes pop genérico, mas... Isso a gente está falando de que década? 70. 70. Boa.
70 para 80, né? 80 é uma época muito marcada pela mercantilização de tudo, né? Tem Reagan, Margaret Thatcher, e a direita... Criação do cartão de crédito. Como? Criação do cartão de crédito. Sim, tudo ficou mais consumista, né? A gente está ainda... Parece que a gente está ainda nessa mentalidade, né, dos anos 80, só que agora com a internet. E com muito mais acesso às coisas, e parece que os anos 80 encontraram essa formulinha da venda, sabe? Antes ainda, não que não existisse, né? Estou falando que o capitalismo surgiu nos anos 80, mas que surgiu um jeito de fazer produto que foi isso, assim, da galera sacando as fórmulas. E essas fórmulas só vão ficando cada vez mais específicas, né? E com mais específicas vão ficando, mais fechado vai ficando a música, ou qualquer outro tipo de arte, vai ficando cada vez mais pasteurizado. Você vai no cinema agora e você tem, assim, 10 salas de cinema e 9 estão passando filmes de super-herói e 8 são o mesmo filme em horários diferentes, sabe? Isso é, tipo, por quê? Porque isso vende. Ah, tá, mas pega uma sala aí, bota um filme nacional, não sei o que, ninguém vai. E nesse sentido, se o nosso panorama estético é tão pessimista assim... Eu não sou tão pessimista não, apesar de que possa parecer às vezes, eu sou. O que você acha que... Qual é a função de um produtor musical que queira criar discos, que queira criar músicas? Qual é a função, sabe? Como é que um produtor musical pode resistir? Se é que essa é a palavra. Olha, eu assim, não só na produção musical, mas em qualquer coisa que eu faço de arte, eu tenho na minha cabeça assim que eu não quero tentar agradar ninguém. Não que eu não quero que as pessoas gostem, claro que eu quero que as pessoas gostem. Quanto mais gente gostar, melhor. É bom ter essa conexão. Mas isso nunca pode ser o objetivo. Acho que quanto mais você tenta agradar, né, mais você se perde. E teve até uma vez que eu vi a Zélia Duncan falando isso, ela estava falando sobre letra, só que acho que se aplica a outras coisas. E não é uma frase dela, ela estava parafraseando alguém e ela disse assim que quanto mais íntima a letra, né, quanto mais você está falando de uma coisa pessoal sua, mais universal, mais você vai, né, aquilo vai ressoar com outras pessoas. Eu acho que isso vale para tudo. Quanto mais você estiver trazendo uma coisa que faz sentido para você, mais chance você vai ter de cativar as pessoas, porque você está fazendo uma coisa que é importante para você, né? E no fim, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu nunca fiz um trabalho artístico pensando assim, pô, eu vou ganhar uma grana com essa parada aqui. Nunca foi esse o meu objetivo, nunca foi isso que eu pensei. Sempre foi, cara, eu quero fazer isso, porque isso faz sentido para mim. E sempre tive outros caminhos de financeiros, essa é real, assim, eu sou professora de música, e eu sei que quando a grana aperta, eu posso dar aula de violão de boa, sabe? Eu acho que tem algumas obras que ficam incomodando a gente, sabe? Até que ela não saia do teu corpo, você não consegue dormir, você não consegue comer direito. Parece quando você está apaixonado por alguém. Exato. É uma pulsão maior do que tudo, sabe? E aí você se mete a fazer as coisas. Tipo, ontem eu tava fazendo minha apresentação no Café Tectônica. Foi super legal, assim, eu tava vindo pra cá por causa do seu convite, né? Pensei, vou aproveitar, vou fazer uma apresentação minha, já que eu vou estar lá em São Paulo. E a minha apresentação é só eu na guitarra, fazendo música instrumental improvisada. Então, obviamente, eu nunca pensei, nossa, vou ganhar uma grana com essa parada. Nunca passou pela minha cabeça. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí ontem tava eu saindo no ônibus na rodoviária, carregando guitarra, carregando pedal, não sei o que. Eu falei, poxa, eu tava indo pra São Paulo só pra fazer uma fala, eu podia ter ido com uma mochilinha. Sabe, eu tô aqui carregando isso tudo. Eu falo, mas eu quero fazer essa parada, sacou? Eu quero fazer isso. Dá trabalho e não é pela grana, mas é o que a gente quer fazer, é o chamado da arte, é uma coisa que a gente não consegue dizer não. Mas aí eu lembrei de uma história de quando eu estava até aqui em São Paulo, um projeto do Spotify, que eu fui chamada para produzir, né? Eles fizeram
liga assim, de produtoras com artistas. E eu fui produzir uma cantora de sertanejo. Mas assim, meio que a ideia era essa, né? Fazer umas misturas e tal. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei para produzir e ela trouxe a música dela, a composição dela, a gente começou a ir vendo e tal, como é que ia fazer. Aí eu comecei a botar uns beats assim de bateria eletrônica, que eu levei a minha bateria eletrônica, aí comecei a fazer umas guitarras meio tarantinescas, umas coisas meio espaciais assim. E tava ficando maneiro assim, mas eu vi que foi tendo assim uma certa aflição dela, falando, não, mas a gente vai ter as coisas do sertanejo também. Eu falei, não, vamos. Mas teve um dia que foi a galera do sertanejo. Não foi assim que ela falou, eu não tô conseguindo. Faz alguns anos isso. Aí teve o dia que veio a galera do sertanejo pra gravar e eles são muito profissionais. Nossa, eles arrasam 2 takes, a música tá perfeita, você não precisa retocar nada. São muito profissionais, incrível. E aí quando a gente estava no processo de mixagem, eu fui vendo que ela ficava meio agoniada quando eu ia botando coisas experimentais demais. Aí eu falei assim, poxa cara, mas eu tô aqui também para botar minha identidade e tal. E aí aquilo tava meio frustrando, mas aí me deu um estalo. Que ela sendo do rolê do sertanejo, ela tem a possibilidade de ganhar milhões, sabe? E como eu falei... É a música que mais funciona no Brasil, né? Onde circula dinheiro de verdade é na música sertaneja no Brasil. E no funk, né? O funk, inclusive, o funk é mais regional, né? O sertanejo é o Brasil inteiro. É, o Brasil inteiro. Mas o funk, inclusive, é uma puta escola estética do qual eu acho que a gente tem muito a aprender, assim. Porque eles conseguiram criar um circuito independente que funciona. Que tem shows, que tem os discos, que é grande nos streams, que é grande nos bailes funk, que tem o DJ, sabe? Eu acho, embora eu não consuma, eu acho incrível em termos de como funciona. Porque é muito mais difícil pra gente que está fazendo obras experimentais, alternativas, e um pouquinho só fora da curva, nem é tanto assim, sabe? Mas é um nicho que se sustenta, né? O funk é um nicho que se sustenta. É sustentável. É uma estética toda criada em torno... E desde os anos 80, né? Começou como uma coisa muito assim, da galera com as suas drum machines em casa, fazendo as suas fitinhas. A gente fazia o rolê. A gente achou que com os blogs e a internet e o Sesc, a gente ia conseguir se segurar, né? Mas acaba que é uma rede muito frágil ainda. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Pois é, então, eu fico pensando que a forma da gente conseguir atingir uma pluralidade é através de incentivos do governo, de incentivo do Estado, gente interessada em fazer isso, em criar pluralidades, porque se depender do mercado, o mercado vai se afunilando e a estética vai ficando cada vez mais específica, que é isso que você estava falando no começo, né, dessa sua frustração com a sonoridade ficando toda mais pasteurizada. E aí, no caso dessa cantora de sertanejo, porque foi muito marcante para mim. Eu cedi. Eu falei, cara, ela tem a possibilidade de bombar. Eu não tô nessa para bombar, sacou? Ela tem essa possibilidade. De repente, ela veio produzir comigo pensando, de repente, isso vai ser o meu hit, esse vai ser o meu ponto de virada. Eu falei, gata, vamos lá, vamos fazer o sertanejão. Não ser o hit exatamente, mas eu saquei assim que não era para ficar experimentando com coisa, não sei o quê, porque ela não tinha esse tempo para perder. E quem sou eu para chegar para ela e falar assim, não, você não vai jogar o jogo do mercado, vou tacar minhas experimentações aqui. Cara, se ela tá nesse jogo, vamos lá, fui ajudar ela como que eu podia, sabe? E como é o teu trabalho com a Letrux? Que é algo... que é um case muito bonito, né, da história recente da música, assim, uma puta banda foda, todo mundo toca bem pra caralho, as composições são incríveis, vocês são... eu acho muito foda, acho muito fantástico tudo isso. Então, o trampo da Letrux foi bem nesse sentido de tipo, vamos fazer uma coisa vamos fazer o disco que a gente quer ouvir. Sabe, a gente conversava sobre isso. Você, Arthur e a Letícia?
Eu co-produzi o Letrux em Noite de Climão e Letrux aos Prantos, eu e Arthur. E foi um encontro de diversão, a gente ficava trocando referências e tal, e botando piadas internas nas músicas. E era tudo assim, muito divertido, e assim, eu não fazia ideia da dimensão do trabalho ia ter. Eu sabia que ia ser uma coisa legal, porque a Letícia tem já desde aquela época ela já tinha um grupo de fãs, né? Gente que acompanhava o trabalho dela, de Letusse, e o disco foi feito por financiamento coletivo. Então eu sabia que, poxa, tem uma galera que está acreditando no trabalho dela, e eu sabia que pelo menos essa galera ia ouvir. Mas eu não sabia que era uma dimensão que tomou. E mesmo assim, não é uma coisa que eu consideraria mainstream. Não, eu também não. Acho que não. Mas é um puta case de mainstream interessante. Puta case de mainstream, né? Interessantíssimo, né? Porque é um som muito novo, muito singular, assim. Eu não acho que tenha coisas parecidas aqui no Brasil ou mesmo fora, sabe? Então, isso me lembra uma frase que eu vi uma vez do guitarrista do Deep Purple, falando sobre tocar guitarra. Que ele falou assim, a gente estuda guitarra para na hora que a gente está tocando a gente não ter que pensar. Então você fica lá, escalas, arpejos, acordes, não sei o que e tal. Mas na hora que você vai tocar, você só deixa fluir. E eu acho que a produção musical, qualquer coisa artística é a mesma coisa. A gente escuta a música com o ouvido de produtora, né? A gente escuta com atenção, a gente vê vídeos sobre produção musical, a gente gasta um tempo, às vezes, só brincando com um plugin para entender o que dá para fazer com ele. E tem todo esse período de estudo, mas na hora que é para fazer, é para só deixar fluir. Eu gosto de fazer assim, né? De escutar a música e daqui a pouco a música vai começando a soar pronta na minha cabeça. Eu fico assim, ai cara, como é que eu faço para chegar ali? E para mim a produção musical é muito isso, assim, você imaginar uma coisa, imaginar um som, e você saber quais são os passos que você tem que fazer para realizar esse som. Então, se vai ser colocar um efeito, ou se é um tipo de instrumentação, não vai ser aquele teclado específico com uma configuração tal, se eu passar por um pedal assim e depois fazer um efeito tal, eu acho que eu consigo chegar nesse som. E aí você faz esse caminho e aí você chega lá. E para mim é muito isso. E quando você está trabalhando com uma pessoa, um artista, que confia em você para fazer a produção musical, muitas vezes o que você faz é esse intermédio pela pessoa. É um trabalho de tradução. A pessoa vem assim, nossa, eu tô com uma ideia que é meio tal, e começa a descrever, e você pega isso e fala, tá, peraí, eu acho que dá pra gente chegar nisso fazendo esse caminho. No caso do Climão, do primeiro disco da Letrux, foi bem assim, que ela falou que ela queria um disco, tinha essa frase, né, que é um trecho de uma música que está no disco, que é onde a fossa dança e o gozo dói. Onde a fossa dança e o gozo dói. Esse era meio que o lema do disco. Então era essa coisa tipo, é triste, mas é dançante, e é tragicômico, e a gente falava muito assim de névoa, e eu não lembro nem se isso foi uma diretriz específica, se isso foi só uma imagem que ficou na minha cabeça, mas é uma coisa bem assim do Rio de Janeiro, que é a praia de noite no inverno, que fica tudo escuro, e tem areia, o barulho do mar, mas também vem uma névoa do mar, que fica uma coisa meio misteriosa, mas ao mesmo tempo é a praia, né, que é um lugar que a gente associa com sol, com diversão, mas aí de noite no inverno ela tem essa coisa meio soturna. Então eu pensava muito nessa maresia, nessa névoa que vem do mar. E aí como que isso virou música? Eu pensei, cara, vamos botar uns beats meio de um clima de R&B, de hip hop, umas coisas bem dançantezinhas, e muito reverb, muitos teclados, muitas camas, e guitarras que parecem teclados que parecem guitarras, baterias que são processadas para ficar com som de eletrônico, então não dá para saber se é eletrônico ou se é acústico, e toda uma mistura de coisas assim para ficar etéreo, mas ao mesmo tempo nunca perdendo o beat, nunca perdendo a coisa de ser dançante, né? Não assim dançante de pista, mas de você ter isso aqui, isso que eu queria. O dançante só é aqui, a ombrinha, sacou? Esse era o objetivo da coisa. Então, teve essa diretriz, assim, de
Ela veio com uma ideia de texto, né? E falou, tá, ok, como é que a gente faz para fazer essa ideia virar música? Porque é uma coisa prática, né? Como que a gente vai gravar? Como que a gente vai mixar? Quais instrumentos a gente vai usar? Qual o andamento da música? Lembro que teve uma coisa muito assim de tentar pensar todas as músicas um pouco mais lentas do que elas parece que deveriam ser. Se a gente estava tocando a música no andamento, tá, vamos baixar uns 3 BPMzinhos, e aí ela respirava um pouco mais, sabe? Então, uns detalhezinhos assim que foram tudo para chegar nesse ponto do fog, da névoa e da fossa que goza. Fantástico. E eu queria muito entender também como você enxerga essa tendência, ou talvez se torne uma tendência, né? O uso de inteligências artificiais como produtoras musicais. Eu confesso que há pouquíssimo tempo atrás eu estava olhando com muita desconfiança. Assim. E aí eu comecei a experimentar, comecei a usar inteligências artificiais para fazer algumas coisas. E aí eu não sou produtor musical, né? Não sou instrumentista nem nada. Eu geralmente faço as minhas músicas com parceiros, né? E vou nessa descrição também, envio filme, envio discos e falo, vamos ouvir isso aqui juntos e me diz o que você gosta disso, eu te digo o que eu gosto, eu quero esse timbre, sabe? Eu vou tentando esmiuçar outras obras para tentar chegar também no som que está aqui dentro do meu corpo, sabe? Só que esse processo ele é complexo, porque é um processo de tradução mesmo, né? De tradução de signos. E aí algumas coisas se perdem, outras são adicionadas, né? É bem curioso. E aí eu tenho tentado usar inteligências artificiais para produzir algumas coisas, mas é muito mais, ainda pelo menos na brincadeira para mim, sabe? De ver, de experimentar ali. Mas você acha que as inteligências artificiais vão ser utilizadas Vão. Mas você acha que elas vão ter legitimidade? Então, o que você acha? A questão é a legitimidade, né? Porque, na verdade, esse rolê da inteligência artificial está incomodando tanto porque está botando o dedo numa ferida que é uma coisa que acho que a gente já devia estar prestando atenção há muito tempo, que é a questão da propriedade intelectual. Que é isso, né? Em algum momento decidiu-se que você poderia ser dono de uma ideia. Ele falou, não, essa ideia é minha e eu vou patentear essa ideia. E por que isso? Para lucrar com a ideia. É uma coisa do capitalismo, né? Então você perde a questão dos saberes coletivos, você perde a questão da arte folclórica, né? Quando a gente fala de folclore, a palavra folclore vem de folklore, né? Em inglês é tipo o conjunto de conhecimento do povo, do folk, né? Folk music é a música do povo. Então a música folclórica, ela parte dessa ideia de que você não tem um autor, você tem uma comunidade que gerou aquela identidade cultural. E eu tenho até um livro da Hermelinda Paz, que é uma pesquisadora musical, que se chama 500 Canções Brasileiras. Ela fez uma pesquisa ao longo de várias regiões do Brasil de canções regionais, canções folclóricas. E você vê assim, a mesma música em duas cidades diferentes, uma pequena alteração na melodia, uma pequena alteração na letra. Ou a gente vê isso até mesmo em brincadeira de criança, né? Que em algum lugar é pique-pega, em outro lugar é pega-pega, e sei lá, é a mesma ideia, às vezes muda um pouquinho a regra, em São Paulo é de um jeito, no Rio é de outro, no Nordeste vai ser de outro jeito. A doleta, que é a dedanha, e tem gente que fala que é dedonho. Eu recentemente descobri que é dedonho. Achei super estranho. Mas enfim, é uma coisa que, mas e quem é que inventou? Quem é que inventou a dedanha? Quem escreveu as regras? Ninguém. Isso vale para música folclórica, vale para todo tipo de arte folclórica, de contos e tal. Mas em algum momento, na sociedade capitalista, veio assim, não, peraí, vamos colocar autoria nas coisas para a gente poder ter um controle maior sobre elas e poder lucrar. E aí, no caso da música, decidiu-se que a autoria de uma música, de uma canção, é você ter a autoria da letra e da melodia. Uma música é
letra e melodia. Por quê? Porque a sociedade ocidental prioriza a melodia acima do ritmo. Isso é um fato histórico, que a nossa música, né, que veio da Europa, a gente não pode negar essa influência forçada, por isso, sendo bem, passando bastante pano essa influência forçada, né? É uma música que literalmente demonizava o ritmo. O ritmo era coisa de rituais pagãos, então na igreja não podia ter instrumento, na Quando igreja você só fala podia sobre ter voz. ritmo, é o quê? Oi? Quando você está mencionando ritmo, o que você está dizendo? Ritmo, batida. Batidas. Sim. Então, batidas percussivas e coisas assim. Não tinha, aqui na igreja, isso eu estou falando aí de 1100, 1200, não era permitido instrumento. Tudo tinha que ser feito com a voz. E aí quando começou a surgir as partituras, foi da seguinte forma: você tinha a letra da música e você tinha a indicação de qual nota fazia parte de cada sílaba. Só que você não tinha o ritmo. Então, cada pessoa cantava no seu próprio ritmo, não era importante. Então, só depois que foi se criando a notação rítmica também, de quanto tempo dura cada coisa e tal, mas foi uma cultura que se baseou na melodia, ritmo é secundário. E por isso, a gente chegou num ponto que a autoria de uma música é melodia. Então, e a gente chega na questão do beatmaker, né? Que aí, muitas vezes o beatmaker ele faz toda a batida da música, faz todo o negócio. Chega uma pessoa, bota a voz por cima e fala: essa música é minha. Exato. Poxa, né? Sou. Então, tem um caso, sei lá, às vezes eu fico vendo ficha técnica de disco, aí tem músicas assim do Led Zeppelin que tem crédito do baterista. Aí você vai procurar a história daquela música. Porque a música surgiu quando o baterista estava tocando uma levada e isso inspirou a galera e aí fizeram a música em cima. Então consideraram a autoria do baterista. Legal. Muitas vezes isso não acontece. Tem muitos casos aí de gente que veio com uma ideia rítmica que inspirou uma música, mas não tem a autoria daquela música, porque quem fez a melodia é quem tem a autoria. Então, isso tudo eu estou falando porque a questão da propriedade intelectual, ela é complicada. Mas o que você espera em termos de produção artística das inteligências artificiais? Porque eu fico pensando, sabe, eu acho que não há escapatória. Não. Assim como, sei lá, o uso dos celulares, o uso do telefone, o uso da câmera fotográfica, sabe? Eu acho que é uma ferramenta... Eu acho que não dá para brigar com tecnologia. Eu acho que é uma ferramenta que a gente vai ter de aprender a lidar e aprender a manipular, sabe? Sim. E aí talvez o que eu estou criando enquanto hipótese de futuro é que, como sempre, vai haver movimentos de ressaca, sabe? Acho que vai existir uma galera que vai falar assim: não usarei inteligências artificiais, farei tudo com instrumentos acústicos, passeata contra a guitarra elétrica. Mas tem a galera que grava em fita, né? Aqui no Brasil teve, você sabe, né? Isso, né? Aqui teve, aqui no Brasil, assim. Rola, tanto é que, por que a sonoridade do Brasil, mesmo do mainstream, é tão pasteurizada, vou usar esse termo problemático, mas enfim, é isso. Extremamente, tudo é tropicalista, né? No mau sentido, no pior sentido. Mas o tropical... mas peraí, vamos voltar para passeata com a atividade. Calma, deixa eu só terminar isso. Então, já tem pontos. Teve essa questão, assim, da passeata contra a guitarra elétrica mesmo, de demonização do rock and roll, porque o rock é sujo, porque é mal feito, porque não sabe tocar, sabe? Então tem essa questão aqui no Brasil, assim, que é basicamente contra o uso de ferramentas, né? Mas o tropicalismo foi justamente a antítese dessa passeata. Não, o Gilberto Gil estava na passeata. Se arrependeu amargamente. Ele estava lá porque ele queria pegar a Elis Regina. É verdade. Ele queria pegar a Elis Regina, queria impressionar ela e foi na passeata contra as guitarras. Ela também estava lá? Ela estava. Mas, gente, gente! Contexto histórico é importante. Se vocês me quebram. O que estava acontecendo nesse período? Você tinha
a música brasileira, tradicional e tal, e a gente estava no começo de uma ditadura militar, e a música que estava bombando mais era a Jovem Guarda. O que era a Jovem Guarda? Era simplesmente Roberto gente aqui no Carlos, Brasil Vanderlei. pegando os hits americanos e fazendo versões, Yeah, fazendo yeah, yeah. cópias americanos, deixando de lado qualquer brasilidade e fazendo uma coisa para ganhar dinheiro. Era basicamente, tem esse hit aqui nos Estados Unidos, que, sei lá, Splish Splash. Aí vem aqui o Roberto Carlos faz uma letra em português, Splish Splash. Estúpido Cupido, né? Que era Stupid Cupid. Que até faz muito mais sentido em inglês, porque é uma literação, né? Stupid Cupid. Aí virou Estúpido Cupido em português. Bem mais ou menos. Aí a passeata era contra isso. Contra essa parada. A guitarra elétrica era o símbolo da Jovem Guarda, que era esse som que simplesmente vamos imitar os americanos. Descaradamente. E aí a galera mais da música tradicional brasileira, e a Elis Regina estava fazendo parte, falou, não, que isso, ainda mais na época de ditadura militar, né, que estava se dobrando cada vez mais para os Estados Unidos, foi uma resistência a isso. Então foi um movimento de esquerda passado contra as guitarras. Foi um movimento de valorização da cultura nacional. Só que aí... Passação de pano ainda. Não, mas eu não estou passando pano não, porque a galera estava total mirando no problema errado. E quem sacou isso foi Caetano Veloso. Que ele chegou e falou assim, então tá, vamos lá. Ele fez Alegria, Alegria com guitarra. Fez Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Vai, Que Já Morreu com guitarra. E aí o Gilberto Gil lançou a música dos Mutantes. E aí todo o movimento da Tropicália foi de parar com essa palhaçada e fazer uma música brasileira com guitarras, pegando a influência dos Beatles e do Sgt. Peppers e de técnicas de gravação, de fazer umas loucuras no estúdio, mas botando coisas regionais brasileiras e fazendo toda essa salada. Então a Tropicália foi uma resposta a essa passeata. Então basicamente a gente vai ter que fazer a mesma coisa agora com as inteligências artificiais, se é que é possível. Mas isso é geral, porque é o mundo todo, né? Tá todo mundo morrendo de medo disso. Porque justamente... Mas não tenham medo. Acho que não é por ter medo das tecnologias. Eu também acho que não, mas acho que assim, é essa coisa que a gente tem que repensar a questão da propriedade intelectual. É esse que é o problema. Não é o computador que é o problema é que a gente fundamentou a nossa indústria cultural em cima de uma ideia que é furadíssima. De você ter propriedade sobre uma ideia, né? Você ter autoria de uma... Sei lá, você pega... Quando eu faço qualquer coisa... Eu estava ouvindo um podcast que estavam falando sobre inteligência artificial. Aí alguém falou assim, não, porque o ChatGPT ele nunca vai conseguir criar uma coisa verdadeiramente inovadora. Aí ele deu o exemplo de quando saiu Matrix, lá em 99, que foi um filme super inovador. E aí depois, nos anos seguintes, começou a sair um monte de cópia de Matrix. Equilíbrio. Nem lembro. Tem várias, mas filmes que pegavam algum elemento do Matrix, a estética, o jeito de filmar, ou então a questão de guerra contra as máquinas, figurino. Os figurinos de preto, né? Foi muita coisa nessa Pensa do masoquista, né? Total. E segundo a pessoa que estava falando lá no podcast, isso é o que o ChatGPT fazia, né? Você fala, faz um filme aí tipo Matrix, faz um filme tipo Matrix, então que não era para ter medo da inteligência artificial, porque no fim das contas é só isso que ela faz, só cumprir as coisas. Mas o que eu penso é que o que a Alana e a Aline Wachowski fizeram, que foram as criadoras do Matrix, foi exatamente um ChatGPT da mente delas, né? Que pode-se dizer que a nossa cabeça é algoritmo também, só que elas botaram assim, o ChatGPT faz aí um roteiro de um filme que tem a influência de anime, que tem a influência de filmes de Kung Fu, que tem a influência de filmes de assalto, que tem a influência de sadomasoquismo, que tenha uma trilha sonora eletrônica, mas que também tem uma trilha sonora que seja isso aqui, e botou um texto imenso de referências e saiu aquilo. Mas se você for destrinchar o Matrix, você vai ver, isso veio de não sei onde, isso veio de não sei onde, isso veio de não sei onde. Porque a criatividade é isso. A criatividade não é você inventar algo novo, a criatividade é você conhecer muitas coisas e você saber combinar essas coisas. A criatividade é combinação, não é criação.
Isso que é muito doido. É por isso que a questão da propriedade intelectual é furada. Porque ninguém cria nada sozinho. Tudo é criação coletiva. Você sempre está partindo de coisas que você conhece. Então, se você é uma pessoa que só escuta um tipo de música, você provavelmente só vai produzir músicas nesse sentido. Mas se você está sempre, né, se o seu algoritmo está ligado em tudo que está rolando, e se você não tem medo de botar um funk misturado com música erudita, você vai chegar em coisas originais. Como foi a Tropicália, que você tanto odeia. Não, eu não odeio a Fala Tropicália. mesmo. Calma lá, não odeio. Cresci ouvindo a Tropicália. O meu problema com a Tropicália é que se tornou, os signos tropicalistas se tornaram hegemônicos na música brasileira, de modo que não existe qualquer outra possibilidade de criação sonora. E se você ousar de produzir esse outro som, você não vai conseguir circular. Meu problema com a Tropicália é nesse sentido. Mas é óbvio que eu amo muito o trans, assim como todo mundo. Eu amo muito Fatal, Gal 69. Mas aí já é pós-tropicalista. Tá? Sim, mas eu Você gosto. sendo bem chata, né? Tropicália é aquele finalzinho dos anos 60, só já é pós-tropicalista. Mas eu gosto desse som. Eu adoro, sabe, são pessoas que algumas continuam vivas e que são incríveis, são geniais. Mas temos problemas e a gente tem que resolver. Assim, acho que enquanto artistas independentes muito bom, né? Artistas dependentes. Artistas dependentes. Todos somos. Pois é, né? O corte lacaniano dessa mesa. A gente precisa estar atento a esses sinais, sabe? De quem pode circular, com qual linguagem, até onde você pode ir, e quem são as pessoas que fazem são gatekeepers mesmo, sabe? Que seguram a linguagem. Então a minha questão é nesse sentido. Você acha que a galera está segurando ativamente a linguagem? Eu acho que não. Eu acho que a galera se deixa segurar. Vamos ver as fichas técnicas dos discos. Sim, mas acho que a galera se deixa segurar. As reuniões dos festivais... Por que nos festivais brasileiros só circulam os mesmos nomes? Tem uma galera que segura. Mas esse é o funilamento, né? Quando uma coisa dá certo, isso aqui deu certo. Vamos repetir isso. Não, mas tem meia dúzia de curadores. Eu acho que existe, no geral, assim, no mundo ocidental, artístico, uma reverência muito grande aos anos 70. E aí que acho que acaba caindo nessa coisa aqui no Brasil, da música dos anos 70, que é esse início da MPB. Cara, e você sabe que algo que me deixou muito feliz e curioso, assim, é que a gente fez uma mostra de videoclipes dentro do festival e a gente recebeu 170, 180 inscrições, mais ou menos, por aí, não é? E são artistas queer, artistas independentes, que não tem nada a ver com esse som do mainstream que está sendo produzido, sabe? Isso me dá ainda mais a sensação, a impressão de que tem uma galera segurando assim, as linguagens. Porque era para essas obras circularem, sabe? Era para ser sustentável tudo isso. E eu acho que não é nem para quem está com a carreira um pouco melhor e nem para artistas menores, assim, sabe? Mas é que o que eu acho é que isso não são pessoas ativamente... Você vai bombar, você não. Acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que não. Eu acho que é muito uma coisa tipo do ovo a galinha do mercado, sabe? Daquela coisa de pegar aquilo que já deu certo e só ficar repetindo, não sei o que. Aí você vai falar com o produtor do festival assim, poxa, mas por que você não tá botando bandas novas? Ele fala, cara, porque é muito difícil fazer o evento rolar. Mas eu tenho que botar alguém que eu sei que vai, sabe? Então eu tenho que trazer alguém que eu sei que vai trazer público, eu não posso, nossa, porque senão eu vou quebrar, não sei o que. Aí bota a culpa no patrocinador. Aí o patrocinador vai falar, poxa, mas cara, eu tô aqui, eu tenho que fazer minha marca rodar, não adianta nada, não vou investir meu dinheiro no festival, que não vai ninguém, então tem que ter banda, não sei o que, e todo mundo vai meio que empurrando a bola pro próximo. De quem que é a culpa? A culpa, no fim das contas, de todo esse... É culpa do sistema. Mas culpa é uma palavra ingrata também. Mas... muito cristã.
verdade. Mas a gente pode responsabilizar algumas pessoas. Curadores de playlists, curadores de festivais. Mas o curador de playlist vai falar assim, cara, pô, o CEO do Spotify tá aqui bufando o meu negócio porque eu botei uma playlist com umas coisas meio alternativas e os views baixaram. Tem que botar coisa que bomba. Aí vai ser o CEO do Spotify. O CEO do Spotify vai falar, pô, né, como é que eu vou comprar uma lancha se não bombar? Como é que eu vou comprar minha terceira lancha? Realmente, como é que ele vai comprar a terceira lancha dele, coitado? Justo. Então é sempre assim, a culpa sempre vai, a culpa cristã, a responsabilidade sempre vai passar para alguém, mas no fim das contas o sistema do mercado, ele não é sustentável de criatividade. Ele não está interessado em criatividade, está interessado em lucro. E é por isso que eu volto a dizer assim, se tem alguma solução para isso, é incentivo público. E mesmo assim é complicado, porque aí sim você tem gente que está sentada numa mesa, eu sei disso porque eu já estive nessa mesa, eu fui curadora da Natura Musical, eu sei como é que é, você está sentado lá e você está vendo aqui os artistas e você está decidindo assim, tá, eu acho que o dinheiro tem que ir para essa pessoa e não para essa. E aí sim, realmente. Sentido que eu estou dizendo. Eu já vi isso na minha frente acontecendo, eu já vi artistas dialogando e falando assim, vamos fazer um featuring, porque eu acho que as nossas marcas, vai ser uma puta fusão de empresa. Quando eu vi isso acontecendo na minha frente, eu falei, meu Deus, é assim que faz música hoje em dia? Pois é, mas é a mesma ninguém coisa. não teve na conversa inteira uma palavra sobre, nossa, eu tenho uma letra aqui que fulano me deu um fora, nunca mais me recuperei, escrevi uma coisa aqui que me rasga o peito se eu cantar. Queria te mostrar, e se você curtir, a gente pode fazer alguma coisa juntos. Ou sei lá, eu tenho um beat aqui, eu fiz uma música aqui, é foda. Não tem isso. Que isso? Sabe? Onde está o fazer artístico assim, do neoliberalismo? Será que não acabou? Isso era até uma coisa que a galera da União Soviética falava, assim, que não tinha como fazer música, a arte não se sustenta no sistema capitalista. Isso já é falado. E com essa a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem uma questão de, sei lá, que a Júlia tem cara de quem? Você tem, Joãozinho? Eu peguei bala numa. Tudo bem, gente? Olá. Pô, cheguei na metade, mas eu achei interessantíssimo o papo e o rumo que ele estava levando. E aí a gente estava aí falando, né, disso, de pessoas numa mesa definindo que artistas vão bombar ou não, seja num apartamento de alguém, ou seja num lugar na natura. Mas se esse não seria o caminho, né, a busca de pessoas que de alguma forma pudessem, não só com um olhar técnico, mas com a sensibilidade artística mesmo, uma noção de contexto social, selecionar esses nomes, né, e dar voz para esses nomes. Se não for isso, se não for um grupo infelizmente seleto de pessoas numa mesa, num apartamento, de que forma a gente poderia construir de que forma a gente poderia levantar esses nomes que estão no underground, né, ou que não tem contato suficiente para estar em foco, né? Então, isso é doido porque se você for ver o que as bandas dos anos 90 falavam, era justamente uma birra com as gravadoras. Porque as gravadoras eram essas pessoas. As pessoas que escolhiam assim, essa banda aqui vai bombar. Aí botava uma grana pesada, porque nos anos 90 tinha muita grana rodando na indústria musical, e botava uma grana pesada para fazer aquele artista bombar. Então tinha essas pessoas que estavam fazendo essas seleções e dando esse dinheiro. E aí toda a briga era, não tem que ter ninguém fazendo seleção de nada, as bandas simplesmente tem que fazer, e tem que acontecer, e tem que chegar nas pessoas. E é meio que isso que a gente está vivendo agora, né? Você faz o seu corre, você não depende de uma gravadora, você vai lá, você faz seu disco em casa, não sei o quê. Melhorou? Não, é impossível. Era melhor ter uma gravadora, mas aí era melhor ter uma gravadora? Não sei também, eu não gostaria de voltar para o sistema das gravadoras, de ter que convencer um executivo de que o seu som vale a pena. Não, é impossível. Sabe? Mas também é impossível você saber que existem artistas que sequer lançaram o próprio disco, como
como a gente estava falando anteriormente, no talk anterior, e tem, sei lá, milhões investidos na publicidade desse disco, porque não dá para competir. Sim, esse disco de gente já vem com, antes mesmo de fazer o corre, já tá com uma grana por trás, assim. Isso acontece, novamente a culpa é de quem? É do capitalismo, a gente sempre chega nesse mesmo lugar, mas é isso, né? Porque a gente, quando eu estava falando também de música folclórica, parece tudo muito idílico, né? Tudo muito maravilhoso. Nossa, por que não é assim? Simplesmente arte folclórica, as pessoas estão criando tudo em conjunto, não sei o quê, mas a gente está falando de comunidades muito pequenas. Então, quando a gente está num mundo que seu som pode chegar para literalmente qualquer canto do mundo, o meu disco está no Spotify, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ouvir meu disco. E como é que você faz para sair se destacar, né? E aí vem a pasteurização, vem as coisas de você ir no certo. Mas eu acho que uma das soluções é a criação de circuitos alternativos mesmo, de festivais alternativos, de artistas que não queiram dialogar com o mainstream, sabe? Você cria eu fico observando isso em outros países, né? Mas aí rola o incentivo do Estado. O Estado banca a arte da pessoa, por mais maluca que ela seja, por mais incrível e por mais experimental que ela seja, e esses artistas conseguem se mover dentro de festivais e dentro de um circuito e se bancar a própria obra e voltar pouco, relaxar, faz outra obra, outro disco, outros videoclipes. Aqui não, né? Aqui eu acho que o neoliberalismo está instalado de uma tal maneira que você está sempre pensando no próximo, sabe? Mas, sei lá, você fica vendo países como bandas como The Knife, Fever Ray, Trust, Harsh Symmetry, sabe? São artistas que têm sonoridades experimentais, mas que circulam e que, sabe, que funcionam, que tem lá o seu circuito. Então acho que a gente precisa discutir isso, assim, a criação de um circuito sustentável para esse tipo de música que a gente faz. Aqui no Brasil existe um abismo muito grande entre os rolês que acontecem e os rolês que não acontecem. Né? Você virar essa chave é uma coisa muito difícil. E é muito difícil você ter essa... A gente fala aqui do midstream, mas talvez a gente precise de um sub-midstream, né? O midstream é quando a coisa consegue circular com, sei lá, uma equipe, uma banda, alguma coisa assim. Ninguém sai milionário, mas as pessoas pagam seus boletos, levam uma vida digna. E beleza, mas você chegar no midstream já é difícil. O midstream parece que é o novo mainstream já. Sim. Sabe? E é isso, assim, acho que é uma questão muito de mentalidade. Isso de você querer você incentivar que as pessoas sejam mais curiosas, que a gente saia do lugar comum, né, de ficar só repetindo as coisas. É uma questão, acho que muito mais de mentalidade do que de, sei lá, começa da base, começa lá da criação das pessoas. Mas aqui é difícil mesmo, com o algoritmo do YouTube, as playlists do Spotify, é tudo muito condicionado. Sim, e é aquilo que você estava falando antes da gente começar, de ser toda essa política assim é tudo feito sob medida. Como é que você falou a mesma palavra? Que é on demand, né? É tudo on demand. Você vai lá, eu quero isso, aí você tem isso. Eu quero escutar essa música, aí você tem essa música. Isso aqui, e aí isso vai ficando esse ciclo meio mimado mesmo, né? De você ficar sempre no mesmo lugar. E acho que precisa rolar um incentivo mesmo, uma questão cultural. Isso, mentalidade. Essa coisa do on demand tem afetado até a saúde mental dos artistas, assim, porque como você não tem mais aquela barreira entre fã e artista, o contato direto, o fã vai lá e fala, eu acho que você tem que fazer isso. Virou um serviço, sabe? O artista virou um serviço de assinatura, quase. Não, o clipe tem que ser assim, o som tem que ser assim. E assim, o próximo. Tipo, gente, calma, a arte não é pastel, sabe? Exatamente, você não pode pedir eu quero meu sem orégano, não dá pra fazer assim. Bora de mais uma pergunta? Alguém tem uma questão? Boas. Tem todas as questões. Eu também, tem todas as questões. Eu queria mesmo fazer uma contribuição com uma questão, jogar pra roda. Assim. Você falou uma palavra no meio do caminho todo e trouxe algumas coisas agora no final.
que eu acho que essa mudança de perspectiva que a gente precisa para o mercado, ela precisa necessariamente ser atravessada pela democratização de ferramenta e informação. Se a gente não colocar na mão dos artistas mais indies que eles sejam, acesso e possibilidade de conhecimento, assim como a gente está fazendo agora, a gente não vai ter o mínimo de possibilidade de romper com esse zeitgeist, né? Mudar essa cultura que existe. Assim como você disse, o mainstream é de fato o mainstream hoje em dia no Brasil. A gente tem a Globo catando o Duda Beat, Marina Sena, essa galera toda, colocando nos programas onde só Ivete Sangalo e os artistas do Brasil ocupavam esse espaço. As lógicas estão muito mal definidas, muito tortas. A gente precisa começar a trazer mais seriedade para as definições dessas coisas, né? E encarar as coisas, eu acho, com mais objetividade. Se você é um artista mainstream, aliás, antes até, você é um artista, você tem responsabilidade político-social. Sim. Começa por aí. E a partir disso a gente vai jogando a conversa para frente. Se a gente continuar empurrando a coisa literalmente com a barriga, a gente vai continuar nessa lama, né? Que a gente Quando a gente está falando também Sobre os artistas, meu Deus, a gente está falando sobre o ecossistema que cerca esses artistas. Desde a arte não existe tiazinha. no vácuo. Desde a tiazinha que vai vender a cerveja no show, até quem faz o road, até o técnico de som, até a luz, até quem vai fazer assessoria de imprensa. A gente está falando de toda uma cadeia, né? Que por conta dessa má distribuição vai ficando precarizada mesmo. Não tem outra palavra, sabe? E é precário não só no sentido financeiro, né? Que é Não, em todos os signos. Mas precário no nível de informação e de conhecimento. A gente vê muitas equipes de artistas extremamente institucionalizadas. Muita gente que só está ali porque está ali, é próximo. Não tem conhecimento, não tem entendimento de mercado para trazer essa seriedade para a coisa, né? Mas numa questão, eu fui logo para o pensamento da produção musical. A gente hoje tem muito acesso, né, a coisas, porque eu fico pensando nisso, de como que hoje é possível sei lá, um adolescente tá voltando da escola, no trânsito, no ônibus, com o celular na mão, bota lá o fone, abre o Fruit Loops e começa a criar música. Sim. Então, assim, tá aí as coisas, né? Isso é que dá mais aflição, porque quando começou essa tal era da informação com a internet, parecia, caraca, agora vai ser demais, né? Agora vai ser tudo muito bom. Mas aí parece que não, né? Porque aí você joga tudo e tudo fica mais ou menos como se chegasse numa mesa de sinuca com 50 milhões de bolas e você dá uma tacada e cada bola vai para um lado, não sei o que, e fala, caraca, e aí? Né? Alguma bola vai cair na caçapa? Quantas bolas caem na caçapa no fim das contas? Mas esse excesso de informação, mas ao mesmo tempo, então vamos voltar para gravar em fita, com gravadora, com executivos? Não, né? A gente tem que aproveitar, é ótimo que a gente tenha todas essas coisas, mas aí como que a gente usa isso? É que a gente tem que sair da lógica neoliberal. Exatamente. Enquanto artistas, enquanto produtores, enquanto criadores, tratar a obra como obra mesmo, sabe? Como algo do qual você coloca aquilo que nem você sabe sobre você mesmo, sabe? Que bonito. É verdade. Pra mim, que eu vou fazer artístico tem tudo a ver com isso, sabe? E me ocorreu uma coisa agora que eu fiquei pensando, um tempo atrás. Você estava falando de como que, sei lá, hoje em dia é muito modelo que vai fazer a música, né? Dois artistas se encontram, tipo assim, não, a minha marca combina com a sua marca, vamos não sei o quê. E é como que assim, desde que surgiu a televisão, desde o rádio até, mas ficou mais evidente com a televisão e depois com redes sociais, fica muito isso assim da marca do artista, né? Tipo assim, você não é artista, você é um CNPJ, você é uma marca. É isso, cara. Todo mundo tem o seu CNPJ, eu tenho o meu, eu sou MEI, sacou? E é isso, você é uma empresa, você é um produto e você tem a sua marca, você tem que se vender. E como que assim, a imagem e a ideia assim, de uma figura carismática vai tomando cada vez mais prioridade em cima do que realmente está sendo criado. E eu acho que assim, o auge disso agora, né, sempre pode piorar,
é o Big Brother, porque assim, é basicamente assim, um programa para encontrar personalidades cativantes. Antes você tinha, assim, sei lá, um artista que tinha uma obra legal e tinha uma personalidade cativante. Então, por ter uma personalidade cativante, isso fazia com que ele tivesse uma entrada mais fácil no mercado, porque vai aparecer lá no Faustão, vai fazer não sei o quê, vai fazer uma publi de blá blá blá. Agora só precisa da personalidade, sacou? Cola um disco, você pega essa cara da pessoa que ganhou o Big Brother, cola um disco nela e taca no Spotify. É meio que isso, sabe? Oi? Tributa alguém, né? Sempre tem isso. Ai, que triste essas conversas todas. Eu não queria ficar pessimista, não. Transtorna a música. Vamos para a última pergunta, então, do transtorno da música? Mas estou amando, vai, eu gosto disso, na real. Eu vou mudar um pouco o foco da discussão para pensar em referências, né? Tu é uma artista que tem conseguido viajar o Brasil inteiro e o mundo inteiro para diversas cidades com turnês, né, com o teu trabalho. E aqui a gente está falando do eixo São Paulo, né? Eu queria que tu comentasse um pouco com a gente sobre esse desafio que é descentralizar a produção musical desse eixo Rio-São Paulo, né? É um desafio muito grande que o Brasil é um produtor de diversos ritmos musicais, tu conseguiu ter essa experiência de transitar o Brasil inteiro, né? Como é que tu pensa esse processo de descentralizar esses eixos Rio-São Paulo para o Brasil enquanto produtor musical, né? Que eu acho que isso vem muito dos incentivos culturais, né, de projetos culturais, mas também pensando na tua produção enquanto artista, o que essas referências têm possibilitado a tua mudança enquanto artista, enquanto produtora musical, dentro dessas aventuras viajantes que tu tem feito na música ao longo do Brasil e do mundo? Olha, tem uma pergunta muito bonita e eu pensei em dois caminhos para responder ela. E assim, falando pessoalmente, enquanto produtora musical ou enquanto artista, a questão é que assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou sudestina, eu sou branca. Então isso é uma coisa assim que eu não posso simplesmente estalei o dedo e agora eu faço música do Pará, faço música do Norte, não vou fazer isso. Mas eu adoro, é bom demais e tem referências assim, tem muitas coisas na Letrux mesmo, coisa que a gente traz às vezes assim, vamos fazer um riffzinho de teclado que tem uma carinha meio de Pará e tal, a gente vai tentando trazer essas coisas, mas no fim a gente nunca vai deixar de ser sudestino, a gente sabe, eu sou. E aí como que a gente faz para aumentar a produção? Novamente, é uma questão, o único caminho que eu vejo no momento é de ter incentivos, leis de incentivo. E a própria questão da Natura, que eu falei que eu fiz parte da curadoria, tinha uma coisa assim de o quanto de verba ia ser destinada para estados diferentes. E aí teve a Carol Tucuju, ela fez uma fala muito maneira sobre a dificuldade que é a música no Amapá. Da questão de que se chegava lá os orçamentos para fazer um festival e era caríssimo. Ela fala, gente, é caríssimo, porque as coisas chegarem lá é muito difícil. O transporte é muito difícil. Então, tem que ser caro. Não tem outro jeito. Não é caro só porque a galera não sabe usar o dinheiro direito ou está querendo ganhar mais. Não, Logística mesmo. A logística é difícil. Então, foi muito legal esse trabalho que eu fiz com a Natura no ano passado, porque me abriu muito os olhos para essas particularidades das regiões do Brasil. De o Brasil ser muito grande, tem muita música boa. E a gente estava lá com essa ideia assim, de não vamos tentar o máximo possível fomentar as coisas locais. O próprio projeto da Natura tem essa ideia. Não estou falando que a Natura aqui vai salvar o mundo, talvez seja mais pelo contrário. Se a gente for falar de questões ambientais, nossa, hoje está brava, hein? Mas enfim, mas a questão é que tem muita coisa por aí e tem que ter um investimento. Esse investimento tem que vir de algum lugar. No fim das contas é grana. Estado. Grana. Mas sem grana tem que ser sem que seja tratado com objetivo. Isso aqui tem o moralismo, né, em cima da obra. Né? Total, mas aí a gente já abre mais uma hora aqui pra gente falar sobre questões de moralismo e música, o que é, por que tal coisa é considerada boa, por que tal coisa é considerada ruim. Eu vou voltar de novo pra Igreja Católica em 1100 e aí a gente fica aqui mais uma hora, se for falar de moralismo. Boa. É isso, gente. Quantas questões, né?
E é só o segundo talk, só o segundo. Bom, eu queria muito te agradecer pela generosidade, pela trajetória, pelas obras que você tem criado com outros artistas e a tua própria. Estou muito ansioso para ver teu disco ao vivo também. E espero que você curtiu. Muito prazer, muito bom estar aqui. E, gente, assim, eu não pensei em nada de falar aqui para terminar, mas acho que a gente falou de tanta coisa pessimista, né? Eu acho que, apesar disso tudo, a gente vive numa época com muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Isso é muito legal, é muito bom que a gente tenha acesso a todas essas tecnologias, embora a gente acabe se perdendo num mar de informações. É muito maneiro isso, que a gente pode gravar. O meu disco eu gravei em casa durante a pandemia. E tirei a foto em casa. Minha prima, que é fotógrafa, foi lá, tirou uma foto minha. E é isso, cara. Isso seria impossível, quer dizer, seria possível até há 30 anos atrás, mas seria muito mais difícil, muito mais caro, muito mais dispendioso. Então, é muito bom que a gente tenha acesso a tantas coisas. Só que a gente tem que estar atento o tempo todo. Sim. O tempo todo. E tratar a música como uma forma de expressão mesmo, né? Que é o que Sim, é aquilo poderia que eu ser. falei, assim, claro que a gente quer pagar nossos boletos com a nossa arte, é claro que a gente quer isso, mas a gente tem que sempre partir de uma coisa que seja verdadeira pra gente. E por mais louco que seja a sua ideia artística, eu sinceramente acredito que você tem mais chance de pagar seus boletos se você for sincera a sua ideia artística, por mais doida que ela possa ser, do que você falar assim, não, vou tentar me adequar aqui a uma coisa que tá bombando para tentar correr por aí, né? Sei lá, eu acho que a Ivete Sangalo acredita muito no que ela faz, sacou? Estou falando sério, eu acho que aquilo movimenta ela acha aquilo foda, e eu acho foda que ela acha foda, sacou? Só que acontece que o que ela acha foda, o que movimenta ela, é uma coisa que gera milhões. Bom pra ela, né? Eu acredito que ela é sincera em tudo que ela faz. Tomara que sim. Tomara então que a gente possa ter artistas mais sinceros. É isso. Exatamente. É isso. Obrigado, gente.